Hoje nós vamos dar uma ênfase para o fogo. Porém, eu quero aqui trazer um conhecimento para você sobre essas manifestações. Cada um de nós, de acordo com o nosso propósito de vida, de acordo com a nossa busca, de acordo com aquilo que nós temos que manifestar, nós podemos também receber esses 4 batismos, essas 4 manifestações, ou podemos receber uma ou 2. Isso varia. Então, se você não se identificar com o fogo, talvez o que está forte dentro de você seja o vento, seja a água. Queridos, aquilo que estiver mais forte na sua vida é o que você mais vai vivenciar e é o que você mais também vai manifestar. É preciso saber disso. Se você vai se tornar um gerador de fogo, como propõe o tema desse estudo, então você vai ter forte dentro de você essa chama. Se você não tem forte dentro de você essa chama, mas você tem a sede pelo fogo do Espírito, a sede é um sinal de que você tem que buscar esta conexão. Existem pessoas que têm uma intimidade muito grande com o vento. Eu também tenho acesso a essa manifestação, mas o que evidencia mais na minha vida é o fogo. Você vai ver profetas como, por exemplo, o profeta Joel Engel. Ele tem uma particularidade com a água. É por isso que quando ele vai fazer as ativações, ele libera água sobre as pessoas, como um ato profético. E quando ele chega num lugar, também chove. Então existem profetas do fogo, existem profetas que manifestam muito forte a ação do vento, e existem profetas que manifestam muito forte a ação da água. Eu também já vivenciei experiências com a chuva, com o vento, mas esse treinamento específico, nós estamos falando um pouco mais sobre a questão do fogo. Por quê? Porque existe algo muito particular nesse tempo para a ação do fogo. O fogo, além de trazer capacitação, ele vai trazer purificação e refinamento sobre os seres humanos e sobre a terra. Obviamente, quando nós unimos tudo, a manifestação ela é, digamos assim, maior. E Ezequiel, ele começa já aqui no primeiro capítulo algo tremendo, uma visão que ele teve, que algumas pessoas talvez se tivessem esse tipo de visão hoje, iriam repreender porque não sabem do que se trata, né? Ezequiel capítulo 1, se você quiser acompanhar a leitura, apenas para nós nos situarmos aqui dentro dos escritos, né, sagrados, diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Amados, aqui eu já quero passar para vocês uma instrução. Vocês percebem o quanto que Ezequiel ele fez uma descrição e ele detalhou a respeito da visão que ele teve. Ele marcou o período, ele marcou o mês, ele marcou o ano, ele marcou o mês, ele marcou o dia, ele marcou o local em que ele estava e o que aconteceu. Isso aqui é uma orientação para você. Quando você tiver uma visão, se você entendeu a visão, amém? Se você não entendeu, da mesma maneira, marque a data, o mês, o ano, o dia, o mês, o ano e o local em que você teve a visão e descreva a visão. Deixa isso anotado. Se foi
uma visão, anote a visão. Se foi um sonho, anote o sonho. Exceto se é sonho de limpeza, que daí talvez, né? Mas se for um sonho profético, se for uma visão profética, é bom você anotar. Porque veja que a visão de Ezequiel nos serve de ensino até os dias de hoje. O problema está em que a igreja parou naquilo que os profetas do passado vivenciaram e se esquecem que nós hoje podemos acessar e vivenciar as mesmas realidades. E talvez ainda realidades maiores. Por quê? Porque o reino, o universo continua em movimento, continua em expansão. Se Ezequiel acessou tudo isso, hoje existe muito mais coisas disponíveis para a igreja. Amém, queridos? Continuando a leitura. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Sempre que você tiver uma visão, já estou ensinando sobre visão, não era esse o assunto. Sempre que você tiver uma visão, dentro do ambiente da visão tem uma palavra do Senhor, tem uma instrução do Senhor. Não tenha apenas a visão e saia da visão. Se você tem a visão, se concentre na visão e receba a palavra, ouça. Às vezes pode acontecer diferente, às vezes você pode ouvir a voz e em seguida abrir-se uma visão. Você vai ver isso acontecendo com João. João ouviu por detrás dele uma voz, ele teve um êxtase, foi arrebatado em espírito e depois ouviu uma voz dizendo: sobe para cá. E ele viu os céus abertos e ele foi arrebatado. São níveis diferentes de visão e de arrebatamento. Versículo 4. Olhei, a voz chamou, então ele olhou, eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Então aqui primeiro ele acessou o que? O vento. Uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela e um resplendor de glória ao redor. E no meio dela havia uma coisa como cor de âmbar que saía do meio do fogo. Então veja aqui que Ezequiel ele teve uma visão e ele teve aqui uma conexão com o vento. Ele viu a nuvem e ele teve também a conexão com o fogo, o resplendor da glória de Deus. É como se fosse faíscas da glória de Deus se movimentando. Essa nuvem, queridos, é a manifestação da presença de Deus. Quando nós falamos de fogo, quando nós falamos de vento, quando nós falamos de luz, quando nós falamos dessas manifestações, às vezes são nuvens, às vezes são filetes, às vezes é o mar, são todas manifestações da presença de Deus, manifestações da glória de Deus. E existem níveis diferentes para isso. Certo? Versículo 5 diz: perdão, tem pessoas ligando para mim agora. É a irmã Carla. Se alguém puder entrar em contato com ela, talvez ela não conseguiu entrar na live, ela está ligando para mim. Mas agora não posso atender. Se eu for atender, eu desligo a live aqui. Tá? Voltando aqui para o nosso assunto. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Um tinha a aparência de homem,
Entenda que os 4 seres viventes saem do meio da nuvem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E se pôs em pé. E seus pés eram pés direito, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo de suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andava, e cada qual andava continuamente em frente. Versículo 10. E a semelhança dos seus rostos eram como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham um rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham um rosto de boi, e também tinham um rosto de água, todos os 4. Isso aqui está falando das manifestações a qual nós conhecemos, né? O leão, o boi, o homem e a águia. São representações aí dentro dos ministérios. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saía relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. Continua a visão, mas eu vou ler até aqui, porque eu quero pegar exatamente essa questão do fogo. Veja que Ezequiel tem essa visão. Tudo que Ezequiel descreveu aqui nessa visão é o que nós conhecemos como corpo espiritual ou carro espiritual, biblicamente no original chamado de Merkabah. Queridos, o Merkabah são poucas pessoas que conseguiram ativar isso espiritualmente. Você vai ver Ezequiel tendo isso ativo. É por isso que Ezequiel ele transladava de um lugar para o outro dentro do plano físico e também nas dimensões espirituais. Ezequiel ele conseguiu ativar ao redor de si o Merkabah. O Merkabah ele tem aproximadamente 8 metros de diâmetro. Então é como se alguém está aqui com um corpo físico, mas ao redor dele tem uma comitiva espiritual que abrange um território específico, que quando a pessoa se movimenta, essa movimentação vai junto com ele 8 metros. Outro que conseguiu também ativar isso ao redor de si foi Elias. É por isso que Elias, quando ele alcançou transcender, o corpo dele já não parava mais no físico, porque ele chegou num nível espiritual que ele era arrebatado de um lugar para o outro com muita facilidade. É por isso que os servos de Elias, eles disseram assim, mas quem sabe Elias caiu por aí em algum lugar, vamos procurar. E até quando Elias foi arrebatado ao céu, os servos foram procurar. Eliseu sabia que Elias tinha subido, mas os servos quiseram procurar. Por quê? Porque já era comum entre eles Elias ser arrebatado e de repente aparecer em outro lugar. E é por isso também que quando ele ascendeu ao céu, aparece o quê?
um redemoinho, né? O carro de fogo. O carro de fogo fazia parte da própria comitiva espiritual de Ezequiel. Só que para Ezequiel ativar tudo isso no campo espiritual dele, foi tempo de busca e de relacionamento. Certo? Então, queridos, a aula de hoje de manhã, quando eu falei que nós temos que desativar, né, os blocos de trevas, as ativações de trevas, conhecido pelo sistema religioso como demônios, quando nós desativamos essas coisas, nós começamos a ativar aquilo que é da luz, os carros de fogo, os anjos. Aqui Ezequiel fala de 4 manifestações diferentes. Quando um anjo é ativado no seu ministério, você vai começar a ver essa figura. Aqui, nessa visão que Ezequiel teve, queridos, ele estava vendo aquilo que estava ativo dentro do campo, do Merkabá, do corpo, do carro, como você queira dizer. Eu sei que esse ensino parece ser muito pesado, talvez para quem é incrédulo não vai acreditar nisso, mas é só você ler a Bíblia e você ver o que acontecia. Você vai ver o próprio Jesus, a maneira como ele se movimentava, a ponto de estar num lugar, desaparecer e aparecer no outro. Só que nós vamos começar da base. Vocês percebem que a gente está dando ensinamento aí de libertação, de restauração. E esse ensinamento dos geradores de fogo, nós queremos ajudar você, para que você se torne um gerador de fogo. Mas ao mesmo tempo, esse treinamento, ele precisa ser um treinamento onde haverá aliança. Porque eu não quero te ensinar você a movimentar fogo para você se tornar um bruxo ou para você se tornar um falso profeta. Eu quero ensinar você a movimentar o fogo para você ser um guardião do reino, para você ser um guardião do planeta Terra. Porque com esse conhecimento você pode visitar qualquer país e proteger as nações, se tornar um guardião das nações. Você vai parar de temer as notícias ruins e você vai começar a se movimentar no espírito para a tomada de territórios. Obviamente que eu vou te trazer um ensino, mas é preciso que você tenha relacionamento com o Pai, relacionamento com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo te ensine qual território você deve cobrir. Queridos, não é como a gente pensa, agora eu vou para o Japão, agora eu vou para a China. Não, existe liberações. O Senhor nos dá autorização para movimentarmos num determinado território. Obviamente que o objetivo desse treinamento eu quero que fique bem claro. Você pode usar isso no seu ministério, sim, mas você não vai usar isso apenas para o seu ministério. O mínimo que você vai fazer com esse conhecimento é abençoar a sua cidade, porque a menor visão de Deus para a igreja é a cidade. Que você se torne um cobridor, um protetor, um gerador de unção, de fogo para a sua cidade. E à medida que Deus estende, alarga as suas fronteiras, que você vá para outros territórios. Então, para você receber esse conhecimento, você precisa assumir aliança. Por quê? Aliança com o Espírito Santo, aliança com o Senhor Jesus, um compromisso de que você vai usar isso a serviço do reino e você vai usar isso para abençoar vidas. O propósito dessa abrangência de movimentação de luz, de movimentação de fogo, é que você se torne um agente do reino. É como que um agente secreto, aonde você vai passar a movimentar, a fazer limpeza dos territórios.
Você vai ser aquela pessoa que todo mundo está tremendo porque aconteceu tal coisa na cidade, porque tem movimentação de medo, tem movimentação de trevas, e você vai ser aquela pessoa que vai desfazer toda a movimentação de trevas. A irmã Karen está dizendo: eu vi um filete de luz azul quando abri um dos olhos, mas foi uma só vez. Continua buscando, querida, para isso se intensificar. Então, é por isso que nós trabalhamos na visão do reino. Porque esse conhecimento, quando ele está na mão de pessoas que querem trabalhar o seu benefício próprio, eles vão usar isso só para si. Isso não é o meu propósito. O meu propósito é formar uma equipe para você começar a guardar o seu território. E juntos nós possamos fazer encontros de lives onde nós vamos junto movimentar isso sobre as nações. Nós podemos fazer uma concentração espiritual para nós fazermos o trabalho de ativação profética, de movimentação de unção, de movimentação de fogo. Certo, queridos? Agora, para que você seja, digamos assim, seja esse agente do reino, existem passos. O primeiro é a conexão com o fogo. Eu creio que muitos aqui já têm essa conexão com o fogo. Eu creio que muitos aqui já foram batizados com o fogo. Você, após fazer a conexão com o fogo, após receber o batismo do fogo, você vai passar tempo embaixo dessa nuvem, a nuvem do fogo. Quando o Senhor começou a me dar esse treinamento, Ele me orientou a passar o máximo de tempo embaixo dessa nuvem, embaixo desse ambiente. Veja que aqui já é um outro nível. Na aula da parte da manhã, nós estávamos ensinando as pessoas a liberarem as suas cargas energéticas, receber o poder. Aqui, nesse treinamento, você já precisa ter recebido o poder de Deus, você precisa sustentar esse fogo dentro do seu corpo, e você precisa passar mais tempo para quê? Para que você tenha de sobra. E à medida que você vai reservando esse azeite na sua botija, usando agora a linguagem bíblica, né? Aqueles que têm azeite de reserva, aqueles que têm unção de reserva, que têm fogo de reserva, para que você seja um gerador, você precisa ter de reserva. E você precisa se reabastecer todos os dias. Porque se você começar a liberar muita unção, queridos, às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, quando a gente fica 4 horas ministrando, você precisa saber se auto reabastecer simultaneamente. Você está liberando, mas você precisa estar conectado à fonte para que não te falte. Porque se você começar a liberar, e você não cuidar com o seu reservatório, daqui a pouco você não tem mais nada para liberar. Quando eu falo, querido, que você tem que acessar o poder de Deus e aprender a sustentar ele no seu corpo, significa que você não pode ter brechas. O que é brechas? Brechas, na verdade, são os bloqueios. Os bloqueios, eles se tornam uma ruptura para que vaze o poder de Deus. Você tem que ter o seu corpo preparado, onde você vai receber aquela conexão, você vai ser imerso naquele fogo, e você tem que sustentar aquele fogo, e você liberar ele apenas de forma consciente. Você vai liberar de forma que você não vai se esvaziar. Porque até mesmo numa live, querida, essa é uma live fechada, mas até mesmo numa live, existem sugadores, existem pessoas que entram e começam a drenar a sua unção. E se você não souber se fechar,
você vai ficar vazio. Então é preciso a gente estar com o nosso corpo abastecido, com o nosso espírito cheio do poder de Deus, fluindo em conexão, em unidade. É aí que está também a questão da unidade com o Espírito Santo. Porque quando você está unido ao Espírito, é como você está, né, vou usar uma ilustração, de você estar conectado a uma fonte. É como botar um plug na tomada. Você está ligado na fonte. Quando você está unido no Espírito, você está ligado na fonte e não vai lhe faltar unção. Muito pelo contrário. As experiências que a gente tem é que quando nós estamos unidos ao Espírito, quanto mais você libera, mais a unção aumenta. Quanto mais você movimenta o fogo, mais ele cresce. Amém, queridos? Então eu quero de você essa responsabilidade. Trabalhar para o reino. Se tornar um guardião do planeta em si. Sem distinção de placa de igreja, de credos, de sistemas, de organizações. Você precisa trabalhar para o reino. Por quê? Porque você vai se mover no amor, você vai se mover na compaixão. Aonde houver alguém que necessite, você vai agir. E quando você estiver nessa ativação que nós lemos do livro de Ezequiel, não só Ezequiel, Elias, Ezequiel, você vai ver o próprio Enoque, você vai ver Moisés. Queridos, a nuvem da presença que Moisés carregava, o corpo espiritual que Moisés carregava, sustentava aquela multidão no deserto. O que Moisés gerou, o que Deus gerou na vida de Moisés. Então, se você é um líder, você começa a pensar nisso. Você tem que gerar algo para você, você tem que ter um relacionamento com o Pai, você tem que gerar a sua capa, mas você precisa estender esse campo de maneira que forme uma nuvem, um carro, um Merkabah, que mesmo que você não esteja junto com seus filhos espirituais, mas as ativações espirituais, os ministros de fogo, as ativações angelicais que você tem, estará a serviço. Mesmo que humanamente você não saiba o que está acontecendo com as pessoas que você lidera, mas o seu ser espiritual e as ativações angelicais que você carrega vai estar consciente de tudo. E mesmo que você esteja dormindo, o seu ser físico está dormindo, mas o seu ser espiritual está em atividade. Era por isso que Paulo ele conseguia dizer, queridos, estava lendo a carta de Paulo hoje, de Colossenses, e Paulo dizia assim: eu nunca vos vi fisicamente, mas eu vos conheço no espírito. Eu nunca estive com vocês fisicamente, mas eu já estive com vocês espiritualmente. Não era apenas uma força de expressão de linguagem, era algo que Paulo vivenciava no espírito. Muitas coisas Paulo não sabia, nunca tinha ido, nunca tinha estado fisicamente junto com os filhos espirituais. Agora, queridos, raciocina comigo. Naquele tempo onde não havia internet, Paulo discipulava filhos espirituais através de cartas e à distância. Paulo escrevia cartas e muitas das igrejas que ele escreveu cartas, ele não tinha ido fisicamente, porém ele tinha filhos espirituais. E Paulo trazia até repreensão muitas vezes. Por quê? Porque você vai ver uma experiência que ele teve. Ele disse assim: eu quisera estar com vocês fisicamente para ser um pouco mais duro. Tinha coisas que Paulo acessava no espírito. E Paulo muitas vezes sabia o que estava acontecendo com as pessoas. Essa realidade é a realidade que Deus tem para os líderes de hoje.
Essa consciência é a consciência que Deus tem para nós, liderança de hoje. Mesmo que nós estamos ausente fisicamente, ausente no corpo, mas presente no espírito. Muitas vezes nós sentimos tristezas e nós não entendemos o que está acontecendo. Às vezes essa tristeza que você está sentindo nem é sua. Pode ser tristeza de um filho espiritual, de alguém que está passando por uma necessidade. É comum eu acordar na madrugada com pessoas pedindo ajuda. Pessoas que talvez estão orando e o meu espírito acessa. Às vezes eu acordo com pessoas que estão clamando. E eu sei que eu tenho que agir. E às vezes também as pessoas me contam relatos e dizem: apóstola, essa noite você esteve aqui. Essa noite você veio dar aula para mim. Essa noite você me livrou de uma batalha. Isso não é a Dalva que faz, é a comitiva espiritual que está ativa dentro do ministério. Não é o ser físico que faz, é uma ação do ser espiritual em unidade no reino do Espírito. Então, quando nós ativarmos, eu quero que você comece a ler os livros. Se você não está lendo, comece a ler os livros proféticos, Isaías. Comece a ver a ação do fogo para trazer capacitação, para trazer libertação, para trazer cura, para trazer purificação. O fogo do Espírito é tão potente, é tão forte, que pode trazer remissão espontânea para uma pessoa. Você vai ver o serafim pegando uma brasa e tocando nos lábios de Isaías, e trouxe purificação. Trouxe purificação. Agora essa purificação, ela pode acontecer com indivíduos, mas pode acontecer com territórios também. O território que você está pode se tornar um domínio territorial do seu ministério, se você aprender a oficiar na visão do reino e você oficiar nas dimensões espirituais. A grande maioria das cidades no Brasil tem muitas igrejas, mas nenhuma igreja está governando espiritualmente. Estão sim uma lutando contra a outra. E quando elas lutam uma contra a outra, elas formam no mundo espiritual nuvens de potestade que traz batalha entre si. É por isso que Jesus falou que reino dividido não prospera. Infelizmente, queridos, praticamente quase todas as cidades, o que existe ainda sobre os territórios são batalhas. Por quê? Porque são ministérios guerreando contra ministérios. Agora, quando você se torna um ministro na visão do reino, você não vai brigar pela sua placa de igreja. Você vai agora trabalhar para a limpeza do território. Volto a repetir, a menor visão de Deus para a igreja é uma cidade. É por isso que Paulo, quando escrevia as cartas, ele escrevia a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, a igreja que está em tal local. Ele não dizia a placa tal, não. Ele tinha noção, consciência de que ele estava escrevendo ao anjo. Você entende que o que vou falar agora é forte. Você entende que quando você restaura o seu ser espiritual, você volta ao estado original, e por mais que você ainda está dentro de um corpo físico, quando você deixa o seu corpo físico, você é um anjo. Você volta à sua essência, você volta à sua origem. Por quê? Porque anjo é um ministro. Anjo é um espírito. Só que é um espírito desenvolvido, apto. É por isso que o livro de Apocalipse fala o anjo da igreja. É daí que vem a expressão o anjo da igreja.
O anjo da igreja não é apenas aquele que tem um título de pastor. O anjo da igreja muitas vezes nem é o pastor. O anjo da igreja é aquele que está habilitado no Espírito para se mover no reino do Espírito e atua com a autorização e com a autoridade de um anjo. Ele carrega fogo, ele carrega vento, ele carrega todas as habilidades e ativações de um anjo. Agora, muitas vezes as pessoas elas usam essa expressão, o anjo da igreja, mas às vezes o anjo nunca viu nada, o anjo nunca ativou nada. É apenas alguém que está ali num cargo administrativo. Quero dizer que o cargo administrativo é necessário, mas Deus tem muito mais. Se você pegar o livro de Apocalipse lá, você vai ver o anjo da igreja de Laodiceia, o anjo da igreja de Tiatira. Era um ser que estava habilitado. A Bíblia também vai dizer que quando o homem caiu, quando o homem perdeu o seu estado original, é onde o salmista diz que por um pouco de tempo nós fomos feitos menores do que os anjos. Por quê? Porque foi perdido a habitação original. Nós temos uma habitação original. Quando essas ativações descritas em Ezequiel, descrita na vida do profeta Elias, quando tudo isso está ativo, você não é mais apenas um ser humano, existe uma comitiva celestial que caminha com você, que trabalha com você. Isso em unidade, querido. Tudo em unidade. Tudo em unidade. Vamos fazer algo prático agora? Se você já tem a conexão com o fogo. Apóstolo, o que é a conexão com o fogo? É quando você fecha os seus olhos e você se conecta e forma a unidade com o Pai, você sente o agir do fogo. A partir dessa unidade, você pode começar a movimentar. E existem níveis. Vai ter aquele momento que você está sentindo fogo no seu corpo. Mas tem aquele momento em que o teu espírito já foi arrebatado e você está no meio do fogo. Você se tornou um com o fogo. E você vai começar a movimentar o fogo. Queridos, antes que você chegue nesse nível, é preciso você estar muitas vezes imerso no lago de fogo. O que é você estar imerso no lago de fogo? É exatamente aquele tempo. Você vai passar tempo embaixo ou mergulhado ou dentro, como você queira dizer, dessa presença. Muitas pessoas sentem o fogo. Você está ali deitado ou sentado e você sente que você está no mar de fogo. Ou você pode ver que você está dentro do mar de fogo, você está dentro da conexão do fogo. Existem alguns que são mais sensíveis na visão, conseguem ver, outros são mais sensíveis no tato, na sensibilidade. Então, independente se você está vendo que você está dentro do fogo, mergulhado no fogo, mas você pode sentir. Então, passe tempo até que você se torne um com o fogo. E a partir dessa conexão, o fogo ele fará parte da sua vida, ele fará parte de todo o seu ser. E vai chegar o dia que o Pai vai dizer para você assim, pronto, você está pronto. Agora você vai movimentar o fogo. Não sou eu que vou dizer que você está pronto. Ainda que eu consigo identificar uma pessoa que está pronta. Eu consigo identificar alguém que já sustenta o fogo, que tem acesso e movimenta o fogo com rapidez.
Eu consigo, se eu conviver com essa pessoa, eu vou identificar isso. Mas há uma autorização do céu. Há uma autorização do céu. Se você está se identificando, com essas palavras, e você já está vivenciando isso, você já passou pelo processo da conexão, já foi batizado com o fogo, você tem facilidade para mergulhar nesse rio de fogo, você sente e vê isso, eu quero te convidar a me chamar no particular, para que você comece a fazer parte dessa equipe. É uma equipe que está nascendo. Mas assim como Paulo usava cartas, nós podemos usar as mídias sociais para nos comunicarmos e para fazermos concentração de movimentação espiritual. Amém, queridos? O pessoal ali já está dizendo que estão pegando as chaves e já estão sentindo o mover do Espírito no ventre. Vamos fazer agora uma concentração, uma prévia daquilo que Deus tem para nós. Se você ainda não alcançou esse nível, não fique triste, tá? Se você conseguir, amém. Se você não conseguir, tenha certeza que até o final do treinamento, Deus vai te habilitar para isso. Vamos fazer uma concentração em unidade. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos para você ter melhor conexão. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor conecte cada filho que está agora ao vivo ao meu espírito. Nós declaramos uma unidade no reino. Nós declaramos que o nosso espírito, você pode também declarar isso. Nós declaramos que o nosso espírito está unido ao Espírito de Deus. E nessa unidade, nós somos um. À medida que nós formos conscientemente adentrando esse ambiente, comece a sentir o nível do fogo crescer. Comece a sentir o agir do Espírito. De forma consciente, Pai, nós adentramos a dimensão do fogo. Que o fogo se movimente por dentro e por fora. Nós chamamos agora ministros de fogo, anjos de fogo, anjos em forma de leão. Nós chamamos a nuvem da presença. Que todos os filhos, ó Pai, sejam agora levados a esse ambiente. Revela-te, Senhor. Mostra-nos a tua glória. Mostra-nos a tua glória. Mostra-nos, Pai, a tua glória. Mergulhe sem medo. Passo cobla furque masto player. Shiplai de comble furque nascia. Nós nos tornamos um com fogo. Replacia manto flow de canto fly de cambla furque masto player. Replai canto fly ne manto fly de cambla furque masto me flon de rar.
Nós declaramos, ó Pai, nesta conexão, seus filhos são abastecidos pelo fogo do Espírito. Esse poder que emana do Cristo, essa unção que vem do Senhor Jesus até nós. Todo ser, Pai, seja imerso pelo fogo. Ore placificambla for que amai, de cambla fur que massi ambleia. Replanto coble fur que ma, de cambla far que naston player. De rebla fur que manto play, de racia manto fly. Nessa conexão agora, queridos, usando a sua consciência, a sua habilidade espiritual, aquilo que já lebleit, eu vi cambla for que nas de play, de fanto player. Usando a sua consciência, a sua autoridade como filho de Deus, que o teu espírito agora se movimente. Entenda uma coisa, o teu espírito, ele pode que ai de uifar, que é nancho, de rai, de play, de con de flyer, eret free, ne sou de blue, de hanassia, manto player. Nós desfazemos todo o impedimento que está impedindo algumas pessoas de acessar essa realidade. Reluxine quente plo har que ne fly ne blofor que nasce ne flyer, ereplambli ne hack mantifold racia ne player. Orem lambu ne hai ne canta plácia ne fly de blonde har que no de flyer. Orei tore com de flu e nature e inflácia man player faia canto. Rei que ne player. De flyer de comblefou, restia manto player. Pai, o índio flácia manto player. Fire with player. Fire with player, fire player. Todo impedimento seja removido em nome de Jesus. Cheio. Quando você se torna um com o Espírito de Deus, o teu espírito não é limitado, não está preso dentro da tua casa. Ele pode tomar a proporção e ocupar o espaço que você designar. Se você se sente já nesse ambiente de unidade, assentado juntamente com Cristo, em posição de autoridade espiritual, comece agora a liberar decretos sobre a sua cidade. Se mova no Espírito e permita que o teu Espírito vá sobre o território que é designado. Faça isso, ai que nem for que anassuri bicou blefur que nai de planto faria. Replon de harkená. Faça isso apenas sobre a sua cidade hoje. Em outro dia nós vamos estender o campo de atuação. Entenda uma coisa, querido, quando você está oficiando nessa dimensão, muitas vezes você não vai conseguir falar na linguagem humana. Existem línguas proféticas, replantio de plou. Nós ativamos línguas proféticas. Aqueles que são geradores de fogo, aqueles que são geradores de luz, aqueles que se movem como um exército celestial, como labaredas de fogo. Entenda o sentido desta palavra. Deus te faz uma labareda de fogo. Deus te faz um ministro de fogo. Deus te faz, aleluia, rei que manto e fly de poder comblefarquia. O Senhor te dê línguas como que de fogo. Comece a liberar palavras. Eu vejo línguas, decretos sendo liberados na linguagem celestial, na linguagem angelical. Leite, de flyer, de com deployer. Ore pai, de comblefor que massi amblayer, e canto player.
Orem plácia mantoflade com deplou de rácia mantofly. Nós liberamos a ação do fogo sobre os céus das cidades, sobre essa conexão, aonde está cada filho agora nesse momento, sobre a cidade, sobre o território. Replácia mantoply, que os anjos se movimentem, dissipando as trevas, destruindo o mal. Replácia mantoplay, toda movimentação de orações de feiticeiro. Replaia campla furgemai, deplou de rácia mantoplayer, replou de candofly, de passia mantoflyer. Toda movimentação de oferenda, de ofertas de feiticeiro, de macumbeiro, de bruxos, de satanista, replácia de fol, de comble furkená, replou de fine cantofly, oração contrária da igreja, toda oração e energia conflitante na atmosfera desses territórios, nós desfazemos agora em nome do Senhor Jesus. Relifane plow e fakenaham de fa. Chiantiploha, sianeplayer, uriplanto col de flune secnipla, e plum de paie come facia nequincharia, e player e flácia de com de pluere, stiandepla, shake niplai, e fo, shake, fo de plow hake, nefla, fo, shake niplai. Eu vejo nuvens de trevas sendo desfeitas. Eu vejo a ação do vento vindo para ajudar. Eu vejo o vento movimentando nuvens negras. Pai, que os anjos em forma de vento levem essas nuvens para o local apropriado, Senhor Deus. Retire das atmosferas dessas cidades. Limpe ai energy and confis de plate aigne. E we an ai and ploy can and stiene come for you. Rit the fry in it your and replay on whom they can't play chas. E prong I gay on and has and we show we Existem manifestações que o fogo ele dissipa as nuvens de principados e de potestades. Mas existem manifestações que o vento vem e leva embora. O rebando ye que no replou de resto ya yamba. Orich anie hine orivien on yeson has eje. Continue a se movendo sobre os céus da sua cidade, queridos. Se o Espírito Santo te levar sobre as nuvens da sua cidade, você tem essa habilidade no teu espírito de se movimentar junto com a equipe angelical. Se você estiver ativo como labareda de fogo, como ministro de fogo, você pode se mover junto com essa equipe para trazer purificação sobre a atmosfera. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre todas as cidades agora conectadas, os ministros aqui representados, nós liberamos limpeza sobre a atmosfera. Sobre o ambiente físico, sobre as águas, sobre a natureza, haja limpeza. Sobre as casas, que haja visitação do vento e do fogo. Que haja limpeza nas casas, nos hospitais, nos comércios. Nós liberamos a limpeza. Shake, manto, blow. E nós ativamos saúde, paz,
prosperidade, proteção, alegria, unidade. Nós declaramos a unidade do reino. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra como é no céu. Nós, ó Pai, declaramos esses territórios cobertos. Nós pedimos que os anjos coloquem cobertura espiritual e cercas, que as cidades sejam muradas, que os seus filhos consigam ver esta realidade de cidades muradas, muralhas de proteção espiritual, cobertura de proteção espiritual, assim como Jerusalém estava cercada, que as cidades agora conectadas sejam cercadas e protegidas, cobridas pela proteção do reino. Oh, Shei, Nefácia, Neploderrácia, Manto Player. Shei. Se torne um guardião da sua cidade. E à medida que o teu espírito é habilitado, o Senhor te dará novos territórios. Eu vejo Deus levantando guerreiros. Queridos, existe uma unção que existe poucas pessoas no Brasil que tem ela, a unção de guerreiro. Aonde você se movimenta nas dimensões espirituais como um guerreiro da luz, como um guerreiro de fogo. O Senhor está liberando essa ativação sobre ministros. Você se tornará um guerreiro de espada nas mãos. Um guerreiro que se movimenta na velocidade. O guerreiro tem uma linguagem espiritual específica. Quando você está embaixo da unção de guerreiro, você tem uma linguagem espiritual específica. É uma unção pesada. E você não guerreia com a linguagem humana. Você... Ai, Dian Placho, Dian de Playa de Canto. Yan Yan Yembeti, Yodiam Aigahande, Blind, Blind, Gold de Ploy. Você guerreia com a linguagem do Espírito. O fogo está se movendo. Queridos, eu sinto dentro do meu espírito quando a missão foi cumprida. Quando você se move desta maneira, dependendo do território, há resistência. Mas você vai sentir dentro do teu espírito quando há resistência. E você vai sentir também dentro do teu espírito quando a missão ela foi concluída. É como se viesse a paz sobre o teu espírito. E você sabe que o território foi limpo. Existe também o momento em que o Espírito Santo vai te dizer que a missão está concluída. Eu quero trazer uma orientação sobre a unção de guerreiro. Não entre nessa dimensão de batalha sozinho. Sempre que você for fazer isso, tenha pessoas te cobrindo. Se você mora num local onde não tem ninguém para te ajudar e você vai entrar nessa dimensão, busque pelo menos 2 profetas para te cobrir enquanto você está fazendo isso. É por isso que nós precisamos oficiar na visão do reino, para cobrir territórios, para nos tornarmos geradores de luz para as pessoas. Entenda uma coisa, nós aprendemos a acessar a luz, acessar o poder, nos abastecer, mas existem pessoas que elas estão como que numa lagoa contaminada de impurezas
elas não sabem acessar. Nós precisamos movimentar unção para essas pessoas. Nós precisamos cobrir territórios. Existem territórios que dependem da sua movimentação. Depende daquilo que você vai agir. Então eu faço aqui como que um apelo aos profetas, aos ministros que têm essa facilidade. Existe um domínio territorial que você precisa assumir. Tem gente que está acessando o fogo, o amor do Pai. O profeta Aline disse: eu tentei fazer decretos falando em português, mas veio línguas e foi fluindo. É isso. Porque às vezes nós, na nossa linguagem, nós não conseguimos fazer os decretos que temos que fazer. Então, o ser humano é desativado e o ser espiritual é ativado. O teu espírito vai saber exatamente o que você tem que fazer. Quais são as palavras, quais são os decretos, quais são as ações. Existe eletricidade, existe o amor do Pai, existe aqui nessa conexão o fogo sendo liberado. Queridos, isto não tem preço, mas tem dedicação. Isso não tem preço, mas é preciso ter dedicação. Nós precisamos muitas vezes matar as nossas vontades, os nossos desejos, para fazer um trabalho no secreto. Muitos são os que querem aparecer, mas quando é para fazer um trabalho no secreto, existe uma promessa do Pai. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Você vai servir cidades, você vai servir estados, você vai servir nações, você vai servir igrejas, independente da placa. Você vai servir instituições, você vai servir o governo, você vai servir hospitais. Você quer ministério mais abrangente do que esse? Eu te convido, se você quer ser um desses ministros, alistar nesse exército. Nos procure, queridos. Vamos caminhar juntos, de mãos dadas, mesmo à distância. O nosso espírito vai estar unido. E hoje nós temos uma facilidade que são as mídias sociais. Eu sinto que os anjos estão trabalhando, a nossa parte de fazer a conexão, ela foi feita. Se existe ainda algum ministro arrebatado, terra, nós convidamos a voltar para a terra. Tem pessoas ali que estão gerando no espírito. Existe uma movimentação do fogo muito grande, queridos. Eu sinto um calor muito forte. Deixa o fogo se mover, o amor do Pai se mover. Se você se sente abastecido, continue movendo isso sobre a sua cidade, sobre pessoas, que toda movimentação de vírus seja desativada, todo medo, tudo que precisa ser limpo, purificado, seja purificado em nome de Jesus. Amém? Essa foi uma prévia de um trabalho espiritual
Que isso se torne uma prática nas nossas vidas. Que possamos servir o reino de Deus de todo o nosso coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te livre do mal. Que venha sobre ti um revestimento de poder, um revestimento de fogo. Que você esteja totalmente protegido em nome de Jesus. Amém? Um abraço, queridos.